Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então na nossa aula de Direito Penal 3. Na aula passada nós trabalhamos ali do artigo 150 até o artigo 154, aliás, até o artigo 155, portanto iniciamos ali os crimes do título dos crimes contra o patrimônio, a começar pelo tão famoso e conhecidíssimo crime de furto do artigo 155. Hoje, a gente já começa a partir do artigo 156, ainda no título dos crimes contra o patrimônio, e vamos até o artigo 159. Temos aí, então, bastante conteúdo para ver hoje, e eu vou meter o pé aqui, sentar o chinelo para correr com a aula, e vocês, como têm as ferramentas disponíveis aí à mão, de pausar o vídeo, de paralisar, de voltar, de assistir mais lento, enfim, conseguem assistir a aula da melhor forma que lhes aprouver. Tá bom? Vamos compartilhar nossa tela, então? Então, vamos lá. Então, tá aí nosso slide. E aí, estamos na aula de número 9, crimes contra o patrimônio, dando continuidade ao conteúdo. E aí, nós temos esse crime do artigo 156, pessoal, que eu confesso a vocês que ele não é muito comum de ser cobrado em alguma prova. Poucos conhecem esse crime. Então, subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. E parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Então, estamos falando de uma coisa comum, uma coisa em que há condomínio sobre ela, há pessoas que exercem o domínio ao mesmo tempo. Por isso, condomínios, condôminos. E aí, um subtrai a parte alheia. Então, é isso mais ou menos que quer dizer o 156. Então, o furto de coisa comum, a conduta de subtrair do condômino, coerdeiro, né? Que é aquele que tem a coisa comum na condição de coerdeiro, porque quando o patrimônio é transferido com a morte do autor da herança, todos os seus herdeiros são condôminos. Eles detêm em condomínio a posse e a propriedade daquela herança que não foi partilhada ainda no devido processo de inventário e partilha. Ou pode ser o sócio também, não é isso? Desde que tenham a coisa comum, ou seja, estão em mão comum ou em condomínio na propriedade da coisa e um subtrai do outro a parte que lhe toca. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, é crime de menor potencial ofensivo, competência do juizado especial criminal, ação pública condicionada à representação da vítima, tá? E aí tem uma hipótese no parágrafo 2º de extinção de punibilidade, onde não haverá a punição. O fato é típico, ilícito, culpável, mas não é punível. Então, quando a parte ali não excede a cota que tem direito o agente, significa que ele não está subtraindo nada além, nada mais do que aquilo que já lhe deve, aquilo que lhe é devido. Muito bem, vamos lá. Crime próprio. Então, ainda o crime de furto de coisa comum, crime é próprio, pois o sujeito é coerdeiro, sócio ou condômino. Só essas pessoas podem ser autores do crime e também sujeitos passivos. Então, o sujeito ativo e passivo são próprios. Só essa pessoa que ostenta a condição de coerdeiro, sócio ou condômino. O bem visado pelo agente, então vamos lá, o objeto material do crime deve estar na posse de terceira pessoa, que é o outro coerdeiro, o outro sócio ou o outro condômino. Então é esta coisa que é objeto da subtração. Se o bem estiver na posse daquele que em tese subtraiu, o delito será de apropriação indébita e não de furto. Vamos ver lá no artigo 168 ainda o delito de apropriação indébita na próxima aula. Então, aqui ele subtrai a coisa. Se ele subtrai, significa que ele está se apoderando de algo que ele não tinha a posse, não tinha a propriedade. Então ele se assenhora, ele se apodera daquilo que estava na posse do outro. Se ele já estava na posse da coisa e ele só inverte o ânimo na posse, se apropriando, se comportando como se dono fosse, teremos o crime de apropriação indébita que veremos em condição oportuna, em momento oportuno na próxima aula. Parágrafo 2º diz que não é punível quando o sujeito subtrai a parte dele e a coisa é fungível. Há aqui uma causa excludente de ilicitude especial.
sendo necessário que estejam presentes dois requisitos. Tá? Então, vamos lá. Coisa comum seja fungível, por exemplo, aquela coisa que pode ser substituída por outra de igual qualidade e quantidade. Por exemplo, sacas de arroz, saca de café. Eu posso substituir saca de arroz por outra saca de arroz, outra saca de café, ou dinheiro. Dinheiro é coisa fungível, não é isso? Então, se a coisa é fungível e o valor da subtração não excede ao valor da cota que o sujeito ativo tenha direito, não temos a figura do crime aqui, e, portanto, hipótese que afasta a punibilidade, ou o autor também aí defende a questão da excludente especial de licitude. Vamos agora para o que mais interessa. Então, esse crime do 156, raríssimo. Raríssimo de se ver, raríssimo de se ver cobrado em prova. Então, por isso que a gente correu com ele. Vamos lá para o 157, que vocês vão ver agora o que é conteúdo aqui para o 157, que é o famoso crime de roubo. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Muito bem, vamos lá. Esse crime de roubo é o que a doutrina classifica, entre outros, obviamente, mas aqui especificamente temos um crime denominado complexo. O que é um crime complexo? Ele tem em seu tipo penal a fusão de dois outros crimes. É como se você tivesse aí o furto e lesão corporal, o furto e a ameaça fundidos, unidos no mesmo tipo penal. Então é como se eu tivesse pego o crime de ameaça e mais a subtração do furto, unindo os tipos penais do furto e da ameaça, o furto da lesão corporal. Quando ocorre a morte no conhecido crime de latrocínio, seria um homicídio mais a subtração, o roubo. Perfeito? Então, por isso que se chama crime complexo, quando há fusão de outros delitos num só tipo penal. E também ele é pluriofensivo. Pluriofensivo significa que a ofensa ocorre a mais de um bem jurídico. Ele visa proteger a mais de um bem jurídico. A gente verifica que a ofensa nesse crime ela é dirigida a mais de um bem jurídico. Aqui, no caso, patrimônio e integridade física, patrimônio e liberdade individual, no caso da ameaça. Então, vejam que não é só um bem jurídico sendo protegido, como era no furto, que nós tínhamos ali a proteção somente do patrimônio. Aqui se protege o patrimônio, mas a liberdade individual, integridade física e, às vezes, até a vida, como no caso do roubo qualificado pelo resultado morte. Crime comum, não se exige qualidade especial do sujeito ativo, também é comum quanto ao sujeito passivo, não se exige qualidade especial desses sujeitos, nem do ativo e nem do sujeito passivo, de forma livre, tá certo? Fala assim, violência, grave ameaça, é um crime instantâneo, se consuma num só momento, no momento da subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça, é um crime de dano que causa um dano ao patrimônio, um efetivo dano ao patrimônio alheio, e unissubjetivo como regra. Unissubjetivo porque pode ser praticado por um só agente, ao contrário do plurissubjetivo que exige o tipo penal que seja praticado por dois ou mais agentes. Elemento subjetivo é o dolo, ele só pode ser praticado na forma dolosa. Tá? Então, o dolo é esse especial fim de agir. O animus reinsibiabendi, é o mesmo, aquele mesmo animus do dolo do furto, o ânimo de ter a coisa para si, o fim de assenhoramento definitivo, de apoderamento da coisa. Então, esse é o animus reinsibiabendi, porque se a pessoa não tem esse animus reinsibiabendi, eu peguei o seu carro simplesmente para fugir do determinado local, usei de grave ameaça para ele tomar seu carro, para me deslocar de um lugar para o outro, e lá eu abandonei esse carro. Eu não tinha ânimo de assenhoramento desse carro, não havia o animus reinsibiabendi. Eu posso ter praticado o crime de constrangimento legal, pode ter sido o crime de exercício arbitrário das próprias razões, menos o crime de roubo, porque não houve o animus reinsibiabendi. Roubo e princípio da insignificância. Os tribunais superiores, o STF, entendem que não se aplica, que seria incompatível porque ele é um crime pluriofensivo e que tem um desvalor muito elevado para se utilizar, para se valer aqui da insignificância para o crime de roubo. Então, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se aplica.
Roubo privilegiado também seria incompatível, não interessa se é de pequeno valor a coisa e o sujeito ativo é primário. Aqueles requisitos do furto privilegiado sendo aplicados aqui no roubo também não se aplicam. O nosso legislador, ele, além de extremamente patrimonialista, ele mais ainda tem ojeriza, tem horror a pessoa que pratica crime patrimonial com uso de violência ou grave ameaça. Vocês vão verificar a lei de crimes hediondos e todos os seus consectários ali, todas as suas consequências gravosas são dirigidas a esses crimes que são praticados com violência ou grave ameaça e principalmente patrimoniais exercidos com violência ou grave ameaça. E todas as consequências mais graves ali da lei de execuções penais, de regime de prisão, progressão de regime, tudo isso vai ser mais grave para os crimes patrimoniais em que foi empregada violência ou grave ameaça. Então vamos lá. O roubo ele pode ser praticado por grave ameaça, já falamos da grave ameaça como violência moral ou psíquica, chamada vis compulsiva, que é aquela promessa de mal grave, seja por gestos, palavras ou símbolos, não é isso? E o potencial de intimidação deve ser verificado no caso concreto. Se aquela pessoa se intimidar, tinha como se intimidar, se aquela promessa era grave demais a ponto de intimidar aquela vítima. Então, porte simulado de arma, arma defeituosa ou de brinquedo caracteriza um grave ameaça, mas não majora um roubo. Vamos entrar nesse aspecto mais adiante. Inclusive, tivemos alterações recentes aí nesses dispositivos relacionados ao roubo praticado com o emprego de arma de fogo. Mas já adiantamos aqui, simular uma arma de fogo, colocar a mão debaixo da camisa fingindo estar armado, ou com qualquer objeto, um simulacro para se fingir estar armado, ou arma de brinquedo, ou arma sem qualquer capacidade de funcionamento, certo? São idôneas, sim, para caracterizar a grave ameaça, de modo a se configurar o roubo do caput, roubo simples, mas não são aptas essas circunstâncias aí a majorar o roubo pelo emprego de arma de fogo. Violência própria, a chamada vis corporalis, vis absoluta, é o emprego de força física sobre a vítima. Então, lesão corporal, vias de fato, para paralisar ou dificultar os movimentos. Já sabemos disso porque esses conceitos nós já estudamos lá desde o 146 do crime de constrangimento legal. Eu falei para vocês que encontraríamos eles novamente mais adiante, não é? Então, a gente está só relembrando. Trombada, ainda dentro da violência própria, tá? Depois a gente ainda tem mais um elemento aí do roubo, que é reduzir a impossibilidade de resistência, a vítima à impossibilidade de resistência. Aquela trombada, né? É furto ou roubo, aquela trombada do trombadinha na rua que esbarra na pessoa, né? Então tem que ver o caso concreto, há uma divergência na doutrina, na jurisprudência. Mas se entende que se esse contato físico for para distração, essa trombada for só uma forma de distrair a vítima para poder subtrair o objeto, haveria mero furto, tá bom? E agora, se for um contato em físico violento, intenso, com o intuito de intimidar realmente, ou de imobilizar, eliminar a defesa da vítima, aí teríamos o crime de roubo. E aí o roubo também pode ser praticado por meio da violência imprópria, que é aquele meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Já estudamos também isso lá no 146. Então é aquele meio ardiloso ou subreptício, que é as escondidas, clandestino, tá? Que não é nem o emprego de força física, chamada vis corporalis ou absoluta, tá? E por isso é chamado de violência imprópria. Então, mas ele vai tirar a capacidade de resistência da vítima. E a gente pode mencionar hipnose, drogar a vítima, embriagar, aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Então, Boa Noite Cinderela, embora não haja violência ou grave ameaça, há o emprego da chamada violência imprópria, que é esse uso de um meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Então, se virem numa prova lá, tentando induzi-los a erro, de que o camarada encontrou com uma mulher na noite, os dois beberam e foram para um motel e ela colocou na bebida dele uma substância que o fez dormir, subtraiu seus objetos, a questão vai estar toda ali querendo induzir vocês a acreditarem se tratar de um furto mediante fraude, vão inventar um monte de classificação ali que não se adequa ao caso concreto. Então, é roubo mesmo, tá? Roubo. Roubo impróprio. Cuidado, falamos de violência imprópria no roubo do caput. Então, o roubo pode ser praticado ali, a subtração da coisa móvel alheia pode se dar por violência, grave ameaça ou por qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. E na segunda parte ele vai dizer o seguinte, no parágrafo 1º, logo em seguida, o chamado roubo
impróprio, tá? Que é o roubo por equiparação. Então, o que diz o parágrafo 1º? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Esse roubo impróprio também é chamado de roubo por aproximação, de acordo com o conceito aí instituído por Nelson Gria. Então vejam aqui, pessoal, que na verdade esse camarada aqui, no início, ele não queria praticar um crime de roubo. Ele agiu inicialmente com um dolo de cometer o crime de furto. No decorrer da conduta, logo após, quando estava subtraindo, ou logo após subtrair da coisa, ele resolve empregar violência contra a pessoa ou grave ameaça com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, ou seja, não ser preso, por exemplo, ou a detenção da coisa para si, para que a coisa não fosse tomada de si. Então veja que há uma conduta, um crime progressivo. Isso é o que a doutrina chama de crime progressivo. Ele queria praticar um crime de furto e acaba progredindo criminosamente praticando um crime de roubo. O dolo dele muda no decorrer da conduta. Sacaram então aí o que é a diferença do roubo por aproximação, também chamado roubo por equiparação, o roubo impróprio? Então vamos lá, a diferença entre o roubo próprio e o roubo impróprio. No roubo próprio, a grave ameaça ou a violência, própria ou imprópria, é empregada antes ou durante a subtração. Então, eu exerço a violência ou grave ameaça contra a vítima para que ela me entregue a coisa. Então, antes dela me entregar, para que ela me entregue, ou eu vou exercendo a grave ameaça ou violência e já vou subtraindo durante o emprego da violência ou grave ameaça. Roubo próprio, do caput do 157. No roubo impróprio do parágrafo 1º, a grave ameaça ou a violência é utilizada posteriormente à subtração. E aí vejam que aqui no parágrafo 1º não tem a violência imprópria, aquela violência que é empregar um meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Lá só fala emprega violência ou grave ameaça, tá certo? E ainda assim depois da subtração. Então, estou subtraindo a coisa, acabei de me assenhorar da coisa, e aí a vítima viu e tentou me impedir, e eu usei de violência ou grave ameaça contra ela. A vítima tentou me capturar, tentou me impedir de sair da loja, e eu usei de violência ou grave ameaça depois dessa subtração. Tá bom? Agora, cuidado. Esse posteriormente à subtração não pode ser um tempo demasiadamente longo, de modo a ter consumado o crime de furto. Porque se já houve a subtração da coisa, eu já tive a posse da coisa, já me assenhorei, teoria da Mócio, cuidado, já me apoderei da coisa, já está na minha posse e não está na esfera de disponibilidade da vítima, ainda que eu não tenha deslocado a coisa para lugar nenhum, já sabemos que já se consumou o furto. Perfeito? Se já se consumou o furto, eventual violência ou grave ameaça empregada depois não vai ser mais esse roubo impróprio. Vai ser outro crime autônomo. Eu vou ter o crime de furto, mais lesão corporal, mais ameaça, enfim, o outro crime violento, vias de fato, perfeito? Então cuidado, essa subtração não pode ter consumado já o crime de furto, porque se já consumou o crime de furto, nós não temos mais esse crime de roubo impróprio, que é logo após a subtração ou durante a subtração ali, posteriormente à subtração, mas imediatamente após. Naquele momento em que a gente está subtraindo a coisa ainda e que não se consumou. E aí eu vejo que a teoria da Mócio, ela reduz muito essa possibilidade. Quando antes tínhamos ali a questão da teoria que falava da posse mansa e pacífica, que o agente já se deslocou, ele teve a posse da coisa tranquila, mansa, pacífica, havia um interregno, havia um período de tempo bem considerável para isso. De modo que eu teria muito mais facilmente esse crime de roubo impróprio. Com a adoção da teoria da Mócio, eu vejo que isso fica mais difícil, porque imaginem, a pessoa está dentro de uma loja, certo? Está dentro de uma loja. Já teve uma situação como essa quando eu era tenente da Polícia Militar lá em Ji-Paraná, no interior de Rondônia. Um indivíduo entrou numa loja, foi para o provador com algumas peças de roupa. Dentro da loja, ele resolveu esconder algumas peças de roupa na calça para subtrair. Ou seja, ele pretendia praticar furto e não roubo. Perfeito, então vamos lá. Quando ele ia sair da loja, uma das vendedoras desconfiou e pediu para ver se ele não estava à porta das roupas. E nesse momento, para assegurar a posse ou detenção da coisa ou sua impunidade, ele empregou violência ou grave ameaça. Né? Na hora lá, saiu empurrando, dando soco nas funcionárias para sair de dentro da loja. Então, nesse caso, teríamos ali, em tese, o roubo impróprio,
se nós adotássemos uma teoria no seguinte sentido, de que o furto só se consumaria se ele tivesse essa posse tranquila, pacífica, coisa que ele não teve. Mas vejam bem, pelo lado da teoria da Damócio, ele já teria consumado esse furto. Porque a partir do momento que ele pegou aquela peça de roupa e escondeu na sua calça, ele já se assenhorou, já se apoderou da coisa, já está com a já apreendeu, já está com a coisa consigo, e aquela coisa já não está mais disponível, já não está na esfera de disponibilidade da vítima, não é isso? Então, se já consumou nesse momento, aquela violência que ele empregou depois não seria mais, não caracterizaria mais o roubo impróprio, seria um crime de vias de fato, lesão corporal, e mais o furto que ele teria praticado. Então, veja que o resultado, a linha é muito tênue para que não se tenha com essa subtração, e se posteriormente a subtração da coisa emprega violência ou grave ameaça, não pode ser um posteriormente que já tenha consumado. Então, por exemplo, você estava lá no supermercado, colocou sua bicicleta ali para ir rapidinho lá dentro fazer compras, chegou lá fora, levaram sua bicicleta, não encontrou mais. E aí você procurou, saiu andando nas ruas e numa rua seguinte encontrou a pessoa andando na bicicleta e foi lá tomar satisfação para tomar a bicicleta dela, e aí ela empregou violência contra você. Veja, nesse caso, estamos numa nítida hipótese que o furto já havia se consumado. Então, essa pessoa praticou o crime de furto quando subtraiu a coisa, e a coisa já estava em seu poder, inclusive já tinha tirado do local, e aí ninguém tem dúvida, né? De acordo com a teoria da Damócio, já está consumada. E depois é que ela empregou a violência contra você. E então vai responder por mais um crime de violência, da via de fato, lesão corporal, ameaça, ou seja, a conduta que ela praticar. Perfeito, então, pessoal? Entenderam isso aí? A grave ameaça ou a violência são utilizadas com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Muito bem. O roubo impróprio não admite a violência imprópria. Então, esse meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência, aquele emprego lá de drogas, de embriaguez, não é isso? Por ausência de previsão legal. O legislador não fez essa previsão no parágrafo 1º, o princípio da legalidade, da taxatividade, que é uma decorrência do princípio da legalidade. É possível a tentativa de roubo impróprio? Olha que coisa interessante. Veja como é esquisito. Quer ver? Preste atenção aqui. Ó. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Veja que aqui a consumação não se dá com a subtração da coisa. Ele já está na posse da coisa. E ele emprega violência. Então, se ele já empregou a violência, o crime já está consumado. Se ele emprega violência ou se ele emprega grave ameaça com o fim de assegurar sua impunidade ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, o crime já se consumou, independentemente dele obter essa posse da coisa ou não. Se a vítima consegue tomar dele, se ele foge e joga a coisa no chão, o crime já se consumou nessa modalidade do roubo impróprio. Porque aqui só se exige que logo depois de subtrair da coisa, ele empregue violência ou grave ameaça com o fim de assegurar sua posse, a sua impunidade ou a posse ou a detenção da coisa. Entenderam? Por isso que é muito difícil configuração, é de muito difícil configuração a tentativa. Se ele empregou violência ou grave ameaça, o crime já se consumou, independentemente dele conseguir lograr ficar com a coisa ou não. E aí vamos lá, ver o que a doutrina fala a respeito na divergência. Ó. Prevalece o entendimento de que não é possível, já que o crime se consuma com o emprego da violência após o agente se tornar possuidor da coisa. Então, ele primeiro se apodera da coisa, depois emprega a violência. Essa é a posição do STJ, é a posição de Damásio de Jesus. Esse é o entendimento que vocês vão adotar em provas objetivas. Agora, o Mirabete ele diz o seguinte, é possível o conatus, né, a tentativa, quando o agente, depois de se apoderar da coisa, tenta empregar violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, não conseguindo por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha que interessante, eu vejo como possível realmente. Ele subtraiu a coisa, aí foi abordado pelo segurança ali e tentou empregar violência contra o segurança e foi impedido pelo outro. Na hora que ia dar um soco, na hora que ia puxar uma faca para agredir outro segurança, o outro segurança, né, um dos seguranças lá, o impediu. Vejam que teríamos uma hipótese de tentativa muito clara. Consumação do roubo próprio. Vamos lá. Posição tradicional. O roubo é crime eminentemente material. Depende da produção de um resultado naturalístico, que é a subtração da coisa. A coisa sai da esfera de disponibilidade da vítima. Não está lá mais disponível, ela não pode vender, não pode doar, não pode usar, gozar, dispor.
Então, se consumaria com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima e com a sua livre disponibilidade pelo agente, ainda que por breve período de tempo. Essa é a visão tradicional. Não basta a inversão da posse, sendo necessária a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. Posição superada pela jurisprudência em razão da adoção da teoria da Damócio, que já falamos. A mesma que se aplica para o furto se aplica aqui. Teoria da Damócio, basta a inversão da posse, sendo desnecessário a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem pelo seu autor. Súmula 582 do STJ aí. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Muito bem. Com a adoção da teoria da Damócio, o crime de roubo passa a ter feições de crime formal, ou seja, não depende mais desse resultado naturalístico, ter a posse tranquila da coisa. Basta o emprego de violência ou grave ameaça e a consequente inversão da posse, ou seja, a posse passa da vítima para o agente, ainda que não se opere a retirada da esfera de vigilância da vítima. Eu continuo acreditando que ainda é, sim, crime de resultado material, crime material, tem que ter esse resultado naturalístico, porque a inversão da posse, estava na posse da vítima, não está, está na minha, é um resultado material, uma alteração do mundo exterior. Esse tal de resultado naturalístico é uma alteração do mundo exterior, uma modificação do mundo exterior. A coisa que estava com a vítima não está mais com a vítima, está com a gente agora. A vítima não pode usar, gozar, dispor da coisa. Roubo circunstanciado, agravado, também chamado majorado. Vamos lá, então. Tanto roubo próprio ou roubo impróprio, vamos ter essa circunstância aí do artigo 157, parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade na terceira fase da dosimetria da pena. Então, o que diz o inciso 1º? Esse foi revogado. Então, revogou-se o inciso 1º, que até essa lei 13.654 de 2018 era o emprego de arma, tá certo? O inciso 1º. Por que é importante a gente falar? Professor, está revogado, para que vai perder tempo falando? Porque nós temos consequências com relação à sucessão de normas penais no tempo. Porque quem praticou esse crime de roubo majorado pelo emprego de arma na vigência da lei anterior, ou seja, antes da lei 13.654 de 2018, esse dispositivo se aplica ainda para ela, porque é mais benéfico. Tá? Vamos ver isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Lá dizia-se que era quando a violência ou grave ameaça era exercida com o emprego de arma. E aí se entendia que era a arma em sentido amplo, né? As armas próprias e as armas impróprias que nós já sabemos. Perfeito. O que aconteceu? Foi revogado. Foi revogado. Na verdade, a norma posterior se tornou mais maléfica, uma novatio legis impeius, uma norma penal mais grave. Então, vamos só corrigir também outra coisa. Ó, roubo circunstanciado, agravado ou majorado, tecnicamente não é roubo qualificado. E a gente vai ver jurisprudência do STJ se referindo a esse roubo majorado pelo emprego de arma, ou circunstanciado, chamando às vezes de roubo qualificado. Ele não é qualificado. Nós estamos vendo aí que é um aumento de 1/3 até a metade na terceira fase da dosimetria. E a qualificadora, o legislador, ele traz um outro patamar de pena mínima e máxima, aplicado já antes da primeira fase. Esse patamar mínimo e máximo. O julgador, o juiz, na hora de aplicar a pena, já parte dali desses patamares para a primeira fase da aplicação da pena. Vamos lá, parágrafo 2º-A. Olha o que aconteceu. Ele tirou, então, a lei 13.654, tirou a figura do roubo com emprego de arma, tá certo? Simplesmente emprego de arma, não falava em arma de fogo, arma branca, e fez o seguinte, ó, no inciso 1º do parágrafo 2º-A, colocou se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, quando ele colocou aqui que tem que ser arma de fogo, essa norma penal é mais benéfica, porque antigamente só exigia que fosse qualquer arma. Então, quem cometeu com canivete, chave de fenda, pedaço de pau, facão, certo? Teria cometido roubo majorado pelo emprego de arma. Então, com o advento da lei 13.654, que não mais considerou armas brancas ou armas impróprias, só arma de fogo, então só as pessoas que praticaram o roubo com arma de fogo é que permanecem respondendo por esse dispositivo.
Entenderam aí a história de por que saber o que foi revogado e o que adveio em seguida para saber se houve uma novatio legis impeius ou uma novatio legis in melius? Nesse caso, a norma foi mais benéfica, porque considerou o majorado somente o emprego de arma de fogo, desconsiderou o emprego de arma imprópria, arma branca. Não majora mais a pena do roubo o emprego de arma imprópria, facão, faca, estilete, chave de fenda, etc. Retroatividade da norma mais benéfica. Então, isso vai retroagir para alcançar fatos passados, mesmo que atingidos por sentença transitada em julgado. Já sabemos isso, está lá pelo artigo 2º do Código Penal. Até aquele cara que já foi condenado pelo roubo majorado pelo emprego de arma e não usou arma de fogo, ele vai ter sua pena alterada ali e vai ser retirada a incidência do aumento de pena. O legislador restringiu a majorante de 2/3 para emprego exclusivo de arma de fogo. Já falamos. Norma é benéfica, deve retroagir para retirar a majorante relativa a todos os roubos cometidos com objetos outros que não arma de fogo. Perfeito. A arma própria deve ser efetivamente empregada. Então, veja, com emprego de arma de fogo. Emprego, ou seja, porte ostensivo, exibir a vítima, tá bom? A vítima tem que ver a arma, tem que ser empregada a arma de fogo para exercer a violência ou grave ameaça. Então, a vítima deve ser capaz de ver que está sendo empregada a arma. Se o indivíduo aborda a vítima pelas costas e encosta um cano, mas a vítima não tem condições de diferenciar ou diferenciar o que está sendo utilizado, é possível a capitulação da conduta no crime de roubo, pela grave ameaça exercida. Mas não será majorado roubo pelo emprego de arma de fogo, já que não for possível fazer a prova de que o instrumento utilizado era efetivamente uma arma de fogo. Olha que interessante. Se não se sabe realmente, não foi apreendido com agente a arma. A vítima só falou que ele encostou alguma coisa nas costas ali, um cano, alguma coisa, e não teve certeza, não caracteriza. Vai ser meio idôneo, obviamente, para exercer a grave ameaça, mas não para caracterizar a majorante. Tem até uma piada engraçada, não sei se vocês veem essas pegadinhas na internet aí, e tem um cara no Rio de Janeiro que pega e faz isso. A pessoa está de costa, mexendo no celular, numa praça, num parque, assim, meio ermo, assim, eu acho que é no Flamengo, Botafogo, algum daqueles lugares ali. E ele pega um cabo de vassoura ali e vem, fica quietinho, encosta, solta aquela vassoura e só o cabo fica encostado nas costas da pessoa. Aí o cara ele fala, levanta a mão, fica quietinho aí, ó, não se mexe não. E o cara se apavora, fica ali, não olha, aí ele fica falando, larga o cara com esse cabo de vassoura e vai embora, e o cara fica lá. Lá depois, sei lá, 5, 6 minutos, ninguém fala mais nada, aí o cara resolve virar devagarzinho para ver e percebe que ele está fazendo papel de trouxa ali, com um cabo de vassoura encostado nas costas dele. Para vocês verem, então, tem o emprego da arma aí, porque senão você pode colocar um cabo de vassoura nas costas da pessoa para exercer a grave ameaça. Exerce, não é isso? Tá certo que o cara agiu com ânimos jocande, não é isso? De brincadeira, e não vai estar sujeito a isso. Simulação do porte de arma e arma de brinquedo. Caracterizam o elementar da grave ameaça, mas não autorizam a incidência da causa de aumento. Então, essa súmula 174 antiga do STJ já foi cancelada. Considerou uma época o STJ que arma de brinquedo era meio idôneo para caracterizar a majorante do emprego de arma de fogo. Hoje não mais, tá certo? Concurso de agente, se apenas um emprega a arma, circunstância de caráter objetivo, se comunica aos demais coautores e partícipes tranquilamente. Se só um está empregando a arma, os demais respondem também, porque é uma circunstância de natureza objetiva. Não tem nada a ver com intenção, subjetividade do agente, motivação, finalidade. Não, é arma. Está empregando uma arma, está aqui a arma. Tá? A gente vê o que é uma arma, não é isso? Então, uma circunstância objetiva, de acordo com as regras do artigo 29 e 30 do Código Penal, estende-se, então, essa circunstância aos partícipes e coautores, e todos respondem. Teoria unitária ou monista do concurso de agentes. Simulacro não apreendido. A simulação de arma de fogo, um objeto, uma arma de brinquedo, algo que simule arma de fogo. E aí? Se não foi apreendido, você tem lá imagem, tem depoimento da vítima, de testemunhas que ele realmente empregou uma arma e a defesa fala que era um simulacro, não era uma arma de verdade. Entende-se que o ônus é da defesa. A defesa terá que provar que não era uma arma real. Seria um ônus da defesa. Incidirá a majorante se o simulacro não for apreendido e a defesa não for capaz de fazer prova em contrário ao que está sendo alegado. Prevalecerá a impressão, o relato da vítima de que foi ameaçada por uma arma de fogo. Olha que coisa interessante isso aqui, pessoal. O entendimento da jurisprudência é no sentido de que, se
foi empregado arma no roubo, isso foi provado por algum meio, a arma não foi apreendida, sumiu. Quando a polícia prendeu, o camarada se livrou, jogou no rio, no mato, ninguém conseguiu apreender essa arma. Apreenderam os criminosos, foram reconhecidos, pegou os objetos que tinham sido subtraídos, tudo certinho. E a arma? Não apreendeu, ninguém achou. Mas tem um relato da vítima, tem imagem do circuito interno ali mostrando que estava armado. Jurisprudência é tranquila no sentido que não precisa de exame pericial da arma para que se apreensão e o respectivo exame pericial de constatação da natureza e eficiência da arma para que se impute a majorante do emprego de arma. Agora, engraçado é que se a arma for apreendida e for periciada e se constatar que ela era ineficiente, que ela não funcionava para os fins a que se destinava, era uma arma velha, era um brinquedo, a pessoa não vai responder pela majorante. Olha, isso pode levar a uma questão esdrúxula. Por exemplo, digamos que eu cometi um crime de roubo ali numa conveniência, com emprego de arma de fogo. Corri da polícia, a polícia me capturou, mas não encontraram a arma comigo. Eu joguei fora, escondi a arma, joguei no local que só eu sei. Enfim, não pegaram a arma não foi periciada, certo? E eu estou ali acusado, a denúncia do Ministério Público me imputa ali a majorante do emprego de arma de fogo, porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, bastam qualquer outros meios de prova para se imputar essa majorante, independentemente de apreensão, independentemente da perícia, para constatar a sua natureza e eficiência, tranquilo? Aí o que eu faço? Tá hora, depois de orientado pelo advogado, eu falo assim, eu quero apresentar a arma. Eu sei onde está, ficou no mato ali. Eu já mandei alguém quebrar lá o ferrolho da arma, quebrar o percussor da arma para ela não funcionar. Entendeu? Imagina, eu mando quebrar e deixo lá escondida. A arma está em tal local, num lixeiro ali, perto de tal. Aí a polícia vai lá, pega essa arma, apreende, faz o exame pericial e constata que a arma não funciona. Enfim, eu estou me beneficiando da minha própria torpeza nesse caso aí. Perfeito? Então, STF, desnecessária apreensão e perícia da arma. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Desnecessária apreensão e perícia da arma, podendo seu potencial lesivo ser comprovado por outros meios. Caso a arma de fogo seja apreendida e constatada a sua ineficácia absoluta, ou seja, é inapta a efetuar disparo, armas antigas, velhas, sem munição, afasta-se a majorante. Se a ineficácia é apenas relativa, a arma tem defeito, mas pode disparar ou pode não disparar. Nesse caso, prevalece o entendimento de que incide a causa de aumento, não é isso? Arma desmuniciada, meio relativamente ineficaz. Não há entendimento consolidado sobre o tema. Então, há um entendimento de que se a arma está desmuniciada, mas ela está em condições de ser municiada rapidamente, até mesmo para a caracterização do crime de porte legal de arma, tá, gente? Depois a gente vai ver essa questão do roubo mais o crime de porte legal de arma. Mas se a arma está desmuniciada, mas em condições de ser municiada e utilizada, prevalece aí tanto o crime de porte legal de arma como o crime de roubo, se for o caso. Roubo com emprego de arma de fogo e incidência do delito do artigo 14 ou 16 da Lei 10.826. Enfim, o crime de porte ilegal de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. E aí, o roubo vai absorver o porte legal de arma? Então, não há crime autônomo de porte de arma pela aplicação do princípio da consunção, ou seja, a absorção, uma vez que o porte funciona como crime meio para a prática do roubo, que é crime fim. Somente se houver prova do emprego da arma de fogo no exato momento da subtração patrimonial, não há que se falar em concurso. Se somente houver prova do emprego da arma de fogo no exato momento da subtração patrimonial, não há que se falar em concurso de crimes. A hipótese é de crime único. Então, vamos lá. Entendam bem. Vejam. Não é que sempre o roubo vai absorver, pelo princípio da consunção, o porte de arma, o porte legal. Se não houver prova de que aquela arma, de que aquele agente que praticou o roubo já portava essa arma precedentemente ali, já tinha essa arma consigo, já portava, não há nenhum elemento que comprove isso. Só há provas ali de que ele só empregou para aquele roubo. Que aquela arma só foi empregada naquele roubo e não há outros elementos de prova de uma posse, de um porte pretérito. Então, ele só responde pelo crime de roubo e o porte legal de arma está absorvido porque foi crime meio para a prática do crime fim, que foi o roubo. Agora, se havia outros elementos de prova, que ele já tinha adquirido essa arma antes, que andava com essa arma de fogo, ou seja, ele já havia praticado o crime de porte legal de arma de fogo e vai responder também pelo crime de roubo com o emprego de arma de fogo, com a majorante do emprego de arma. Tranquilo? 157, parágrafo 2º. Voltando lá para o 157, parágrafo 2º. Saímos lá
Viemos para o parágrafo 2º-A, foi uma questão que eu optei por uma questão didática. A gente estava lá no parágrafo 2º, no inciso 1º, que era o revogado o emprego de arma, não é isso? E aí, para já juntar com a questão de arma, eu tive que trazer vocês aqui mais à frente para o parágrafo 2º-A. Agora a gente retorna para o 157, parágrafo 2º, vamos ver o inciso 2º. Concurso de 2 ou mais pessoas. Então, a majorante do concurso de 2 ou mais pessoas. Então, concurso de 2 ou mais pessoas é coautoria ou participação. Crime acidentalmente coletivo pode ser cometido por um único agente. Não é hipótese de concurso necessário, mas pluralidade de pessoas acarreta a majorante da pena na terceira fase da dosimetria. Então, ele, obviamente, é um crime acidentalmente coletivo, não é um crime que exige, mas essa majorante está exigindo aí 2 ou mais pessoas, né? Nesse caso, essa majorante, essa circunstância majorante exige que o crime tenha sido praticado por 2 ou mais pessoas. Ele, na sua forma simples, não exige, tá bom? Aplica-se a majorante ainda que o comparsa seja inimputável ou desconhecido ou não identificado. Perfeito, eu tenho provas de que outra pessoa estava com ele. Não sei se era menor, não foi capturada, essa pessoa não foi presa, não foi identificada, não importa, já basta ter elementos de prova da prática do crime na modalidade de coautoria ou de participação. Ou seja, o partícipe estava lá no carro, não foi ele que empregou violência ou grave ameaça, ele estava na moto do lado de fora esperando e o outro é que entrou com arma de fogo lá, mas na hora deu errado, foi capturado e o da moto fugiu. Esse da moto era um partícipe, não é isso? Ele estava contribuindo de alguma forma, sem praticar o verbo do tipo empregar violência ou grave ameaça para subtrair a coisa. Se o roubo é cometido em concurso com menor, deve ser imputado também o crime do artigo 244b do ECA, que é a corrupção de menor. Então, haverá um concurso formal de crimes, tá certo? Não importa se o menor foi efetivamente corrompido. Esse crime de corrupção de menor, ele não é um crime material. Imagina ter que fazer a prova de que o menor era corrompido, de que ele já praticava crime, de que ele... Não, basta que seja praticado com o menor, a presença do menor no contexto da prática delitiva, junto com a gente no concurso de crimes, já se presume que há corrupção do menor. Responde pelos dois em concurso formal. Inciso 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, aí é o transporte de dinheiro ou qualquer outro bem de natureza econômica, não é isso? O STJ considerou possível a aplicação da majorante quando a vítima transportava elevada carga de cosméticos. Então, essa circunstância deve ser de conhecimento do agente. Está lá, o agente conhece tal circunstância, ele deve saber. Se só coincidentemente ele acabou roubando uma pessoa e essa pessoa estava transportando valores e ele não sabia disso, não incide essa majorante, porque a majorante exige o conhecimento por parte do agente. Então, aí visa maior proteção às pessoas que trabalham com transporte de valores, tá? E aí, não incidirá a majorante se o transportador for o proprietário dos bens, né? Está falando a vítima está a serviço de transporte de valores, em serviço de transporte de valores. Não é o próprio proprietário da coisa transportando esses valores. Roubo é um crime de dupla subjetividade. Esse crime aí é um crime de dupla subjetividade passiva, essa majorante. Então, o proprietário dos valores e quem transporta serão vítimas da conduta. Então, eu tenho 2 sujeitos passivos, dupla subjetividade passiva. Tanto é vítima o proprietário dos valores, como aquela vítima que estava ali a serviço transportando os valores. O serviço de transporte pode decorrer de ofício ou ocasionalmente, não é isso? O funcionário da empresa ou alguma situação ocasional. Bota ali, vai depositar o dinheiro no banco. Então, nessa hora, acontece o roubo. Não há diferença se o transporte ocorre em uma mesma localidade ou entre locais ou cidades distantes. Inciso 4º, subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Falamos isso no furto, não foi? Tem que efetivamente ter sido transportado para outro estado ou para o exterior. Não basta a intenção, o intuito do agente em transportar para outro estado ou para o exterior. Tem que efetivamente acontecer esse resultado. Roubo com restrição da liberdade. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Então, é aí uma circunstância que impossibilita a reação da vítima. Não é a total privação da liberdade. Vejam, restrição da liberdade. Então, o indivíduo que aborda um motorista de táxi, aplicativo, objetivando subtrair o veículo e passa a transitar pela cidade por cerca de 20 ou 30 minutos até chegar ao ponto em que ele decide abandonar o motorista e seguir no carro sozinho.
Então veja que nesse caso a restrição da liberdade foi apenas uma etapa para consumar o crime. Ele não restringiu além do tempo necessário para praticar o roubo. Então, nesse caso aqui, deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, por tempo superior ao necessário à execução do roubo. Então veja, o roubo mesmo durante a grave ameaça ou violência, ele vai acabar, de certo modo, restringindo a liberdade individual da vítima durante o momento da subtração, enquanto está subtraindo as coisas. Esse caso do carro, botou dentro do carro e tira os objetos da vítima e toma o carro dela, mas para isso ele roda 20, 30 minutos, está no contexto do roubo ainda. Não temos o roubo majorado com restrição da liberdade. Agora, aqui na restrição da liberdade, se exige nessa majorante que o tempo tem que ser superior àquele necessário à execução do roubo. Manteve as pessoas privadas da liberdade por tempo superior. Vou dar um exemplo de um flagrante que eu fiz aqui, que a Polícia Militar me trouxe, um camarada que ela prendeu num furto a uma agência dos Correios. O camarada entrou sozinho, de capacete, com uma arma de fogo ali, e rendeu todo mundo lá dentro do estabelecimento dos Correios, trancou todo mundo numa sala. O gerente falou que o cofre só abriria depois de tanto tempo, porque tinha um retardo para a abertura do cofre, e ele ficou mantendo aquelas pessoas ali privadas, ali restritas na sua liberdade, com as suas liberdades restringidas, até que o cofre disparasse. Passou mais de 2 horas, 1h30, 2 horas para aquelas pessoas ali para poder fazer a subtração. E ele foi condenado, né? Depois eu fui ver a sentença que o condenou, com o roubo com a restrição da liberdade, tá bom? Nesse inciso 5º aí. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Os mesmos comentários que falamos para o furto. Lembra que tem uma dessa também lá? A diferença é que lá é uma qualificadora. Aqui é uma majorante. E a subtração é mediante violência ou grave ameaça. Inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Olha aí o que o legislador fez agora. Ele não pegou aqui o inciso 7, tá? Acrescentou o inciso 7, a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, introduziu o inciso 7º aí no parágrafo 2º e colocou aí, ressuscitou a história da arma branca. Então veja, a sucessão de normas. Antes era com emprego de arma, qualquer arma. Adveio a 13.654 e passou a dizer que era somente arma de fogo. Depois vem de novo a 13.964 e inclui a arma branca novamente. Então veja que nesse caso é uma novatio legis imperius, uma nova lei para pior. Essa aqui não vai retroagir. Então quem praticou com o emprego de arma branca não vai ser novamente atingido por essa, a não ser que tenha praticado já na vigência dessa lei 13.964. Tranquilo, pessoal? Então é importante vocês, se pegarem algum tipo de questão dissertativa, daria uma excelente questão dissertativa para vocês analisarem uma circunstância em que o indivíduo praticou um delito como esse, com emprego de arma branca ou arma de fogo, nessa sucessão de normas penais aí, e verificar se vocês entendem da questão da lei nova, se é para pior, ou se a lei nova é para melhor, se ela retroage, se não retroage, dentro desse contexto, tá bom? Então ele ressuscitou aí o emprego de arma branca como uma circunstância que majora o crime de roubo, um emprego de arma branca aí no inciso 7º do parágrafo 2º. Norma mais maléfica, não retroage. Não retroage. A pena aumenta-se de 2/3. Vamos lá, parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, já falamos. E 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Muito bem, já falamos também. Parágrafo 2º-B. Olha aí o que o legislador fez mais ainda através do chamado pacote anticrime. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então ele criou mais uma majorante, considerando a aplicação em dobro em caso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Professor, como é que eu sei o que é arma de uso permitido, uso proibido, uso restrito? Não se preocupem com isso para a prova de direito penal. O decreto é tão complicado
que regulamenta o que é arma, não sei quantos joules, não sei, gramas força e espessura de cano. Não é mais nem calibre agora, tá? É força da expansão dos gases ali, da potência da arma, uma série de critérios. Posso falar de uso proibido, armas simuladas é de uso proibido, você simular um guarda-chuva, uma caneta que atira, essas todas que simulam ser arma de fogo, que dissimulam arma de fogo, são consideradas de uso proibido. Tá bom? E restritos são aquelas que normalmente são privativas de forças de segurança, forças armadas, né? Então, mas não se restringe mais a calibre. Enfim, vocês não precisam saber essa classificação para o efeito disso aqui, tá bom? Para o efeito disso. Na hora que aprender, o perito vai fazer a perícia, vai dizer que arma é e vai falar se ela é de uso permitido, de uso restrito ou proibido. Artigo 157, parágrafo 3º, temos a figura do roubo qualificado. Agora sim, estávamos falando só de hipóteses majoradas do roubo, causas de aumento. Entramos aqui no roubo qualificado, que aí nós temos duas possibilidades. Tá? Se da violência resulta lesão corporal grave, que também compreende a gravíssima, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. A pena é de reclusão de 20, se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Crime de latrocínio. Pessoal, tem um erro ali, eu estou falando que não é crime hediondo, né? Nós vamos ver que houve alteração aí. Eu não atualizei aqui o slide. Mas vocês vão ver que todas as hipóteses de qualificado e mais vamos ver mais adiante que houve uma mudança na lei de crimes hediondos, justamente introduzida pelo pacote anticrime também, ampliando o rol de crimes hediondos. E aí nós vamos ver que o roubo qualificado pela lesão corporal grave e morte é crime hediondo também, não só o com resultado morte. Vamos aqui, ó, trouxe até para vocês o artigo 1º aqui dos crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 2º, roubo, em que hipótese? Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Opa, estudamos esse aí. Vai ser considerado hediondo. Passou a ser considerado hediondo com o advento da Lei 13.964, pacote anticrime. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou seja, qualquer emprego de arma de fogo vai atribuir a pecha aí de crime hediondo para o roubo, tá bom? Só não arma branca, mas arma de fogo permitida, arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou proibido, também vão acarretar a hediondez do crime de roubo. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então tá aí. Tivemos uma ampliação considerável das hipóteses de o roubo se tornar hediondo. Tratando-se de crime qualificado pelo resultado, estará consumado com a produção de lesão grave na vítima, ainda que a subtração não se aperfeiçoe. Então vejam, qualificado pelo resultado de lesão grave, ocorrendo o resultado de lesão grave, o crime está consumado, ainda que não tenha havido a subtração da coisa. Os crimes qualificados pelo resultado não são necessariamente préter-dolosos, dolo no antecedente e culpa no consequente. Pode haver resultado culposo, doloso também. Então, o agente quer causar o resultado lesão grave, tá? Quer causar o resultado morte. Então, ainda assim teremos, nesse caso do crime de latrocínio, foge um pouquinho, latrocínio, o roubo qualificado pelo resultado de lesão grave ou morte, foge um pouquinho daquela regra do préter-dolo dos outros crimes que nós já estudamos. Via de regra, esses crimes são préter-dolosos mesmo. Dolo na conduta inicial, culpa no resultado. Nesses crimes qualificados pelo resultado aqui, no caso do roubo qualificado pelo resultado de lesão grave ou morte, o agente pode ter agido com dolo para o resultado morte ou lesão corporal grave. Tá? Crime complexo, latrocínio, crime complexo, fusão de roubo e homicídio. E pluriofensivo, ofensa ao patrimônio e à vida. Não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Por isso não vai para o júri. Ó. É crime contra o patrimônio, pois a ofensa à vida é meio para a subtração patrimonial. Competência do juízo singular e não do tribunal do júri. Para a caracterização do latrocínio é essencial que o agente empregue dolosamente a violência contra a vítima e exista relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte. Então, essa relação de causalidade, eu já vi uma prova cobrando, dizendo que o indivíduo estava praticando um roubo numa agência bancária, numa loja, e as vítimas estavam tudo ali rendidas, e ele verificou que entre as vítimas ali naquele ambiente que estava sendo praticado o roubo, havia um desafeto seu.
e ele, por vingança, matou o seu desafeto. Vejam que o resultado morte não teve nenhuma relação com o crime contra o patrimônio, não há relação de causalidade. Era uma mera situação circunstancial, de estar num local errado na hora errada, né? Mas não havia a relação de matar para subtrair, ou subtrair e em seguida matar para assegurar a impunidade, a detenção da coisa. Não, ele matou por vingança do seu desafeto. Então não havia relação de causalidade. Olha aí, se o indivíduo é contratado para tirar a vida de um desafeto e após a consumação do homicídio decide furtar seus pertences, não configurará o crime de latrocínio. O dolo de subtrair é subsequente à morte. A hipótese será de concurso de crimes. Não há que se falar em relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte. Então, o crime foi de homicídio e posteriormente sobreveio o dolo de subtrair. Homicídio mais furto. Não é isso? Mais uma vez que a gente não verifica a relação de causalidade. A violência empregada deve ser dolosa. Outro exemplo, se o indivíduo ingressa no estabelecimento comercial com uma arma de fogo e resolve, para intimidar os clientes, efetuar um disparo na parede, mas o projétil ricochete, é projétil ou projétil, pessoal, tanto faz, tá? Mas o projétil ricocheteia e acaba atingindo um dos clientes, provocando sua morte. Aqui configura-se a prática de latrocínio, visto que o indivíduo teve o dolo de efetuar o disparo. Havendo dolo na prática da violência para intimidar ou amedrontar as vítimas, responderá o sujeito pelo resultado que advier dessa violência empregada dolosamente, mesmo que o resultado tenha sido culposo. Veja que nesse caso que o indivíduo foi dar um tiro para cima e a projetil ricocheteou e atingiu a vítima, ele agiu com dolo de empregar a ameaça, a violência, mas não queria o resultado morte, mas era previsível que ele dando um tiro dentro do estabelecimento pudesse ricochetear e atingir alguém. E esse resultado morte foi causado culposamente, então ele responde pelo latrocínio também, porque o resultado morte foi provocado culposamente. Houve dolo na conduta inicial e culpa no resultado morte, que nós já falamos que pode ser esse resultado culposo ou doloso. A violência empregada no latrocínio é sempre dolosa. O resultado morte pode advir de dolo ou culpa. Esse é exemplo que nós já falamos. Olha o exemplo. Então vamos lá. Pessoal, consumação do crime de latrocínio. Aqui, consumação e tentativa no crime de latrocínio. Outra coisa que cai muito em prova. Será consumado quando? Subtração consumada e morte consumada. Ninguém tem dúvida. Conseguiu subtrair a coisa e matou a vítima, ocorreu o resultado morte, temos o crime de latrocínio consumado. Não há nenhuma dúvida disso, né? Subtração tentada e morte consumada. Não consegui subtrair, mas consegui matar. Crime de latrocínio consumado, segundo o entendimento aí da súmula 610 do STF. Tentado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Subtração consumada e morte tentada, latrocínio tentado. Então, para facilitar a vida de vocês, o que importa é o resultado morte. Ocorrendo o resultado morte, o latrocínio está consumado. Pouco importa se houve ou não a subtração da coisa. Tranquilo, então? Ocorreu o resultado morte, latrocínio consumado. Mesmo que não tenha havido a subtração da coisa. Latrocínio e pluralidade de mortes. Será crime único se o roubo é voltado contra um único patrimônio, embora mais de uma vítima seja morta. Foram duas pessoas, estavam junto, um casal, só levou o patrimônio de uma delas, matou os dois. Né? O entendimento aí é que seria um crime único. Esse é o entendimento do STF. Ó. O STJ tem julgados em sentido diverso, em que ele considera que mais de um patrimônio atingido seria concurso formal impróprio, porque seria resultado de desígnios autônomos, ou seja, de dolo autônomo. Concurso de agentes. Se o roubo é praticado em concurso de pessoas e somente um dos coautores provoca a morte, o latrocínio consumado é imputado a todos os envolvidos. Aplicação da teoria unitária ou monista, não é isso? Aquele que contribui para o crime incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então, se todos concorreram para o resultado, um deles mata, o outro também responde. Perfeito. Viram como é bastante conteúdo de roubo? Vamos lá, vamos para o 158 aí. Só mais 2 artigos agora. Extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. É um crime contra o patrimônio, enfim, estamos ainda no crime contra os patrimônios. Ele é hediondo, olha aí, ó.
todas as suas formas aí, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, tá? Nessas formas aí, elas foram introduzidas pela Lei 13.964, pacote anticrime, tá bom? Então, a extorsão, quando qualificada pela restrição da liberdade da vítima, quando ocorrer lesão corporal ou morte, ela vai ser considerada hedionda, não a hipótese do caput, a hipótese do 158 caput não é considerada hedionda. Crime pluriofensivo, protege-se o patrimônio e a liberdade individual, a integridade física da vítima. Constranger, vamos para os verbos agora, né? Constranger significa tirar a capacidade de autodeterminação. Esse verbo constranger a gente já estudou lá no constrangimento legal, no 146, né? Obrigar a fazer contra a vontade, né? Ou não fazer contra a vontade, tirar a capacidade de autodeterminação por meio de violência ou grave ameaça. É um crime formal. Olha a diferença para o crime de roubo. O crime de extorsão é formal. Independe do resultado para a sua consumação. Ou seja, não precisa que o agente obtenha a vantagem lícita econômica que ele deseja. Basta que ele constranja mediante violência ou grave ameaça com esse intuito de obter uma vantagem devida, uma vantagem lícita, que o crime já está consumado. Então é um crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. O crime se consuma independentemente da obtenção da vantagem devida. Se ele vir a receber a vantagem devida, constitui isso aí mero exaurimento. Ele foi além da consumação. Crime formal, o crime descreve um resultado que não precisa ocorrer para que haja consumação. O resultado constitui mero exaurimento. Diferenciação entre roubo e extorsão, importante, porque em algumas hipóteses práticas pode confundir. Vou dar um exemplo para vocês. A prova, às vezes, quer induzi-los a erro, num caso concreto, falando que um indivíduo constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, que a vítima entregasse para ele a chave do carro. E a vítima entregando, ele levou o carro. Então, ele usou o verbo do tipo, toda a definição típica do crime de extorsão, mas, na verdade, nós temos aí um roubo. Vamos ver por quê. Vamos lá. Roubo e extorsão têm por características comuns serem crimes contra o patrimônio e com a presença de violência ou grave ameaça. Perfeito. Na extorsão, a própria vítima coagida entrega o bem ou a vantagem devida. Já no roubo, a coisa pode ser entregue ou subtraída. Assim, se a coisa é subtraída, sempre haverá roubo. Já na extorsão, é imprescindível a colaboração da vítima. Pessoal, esse é o ponto mais importante. Na extorsão, é imprescindível que a vítima contribua para que o agente obtenha a vantagem devida. Então, tem mais uma diferença aqui que não está sendo falada, é que não é só uma coisa. Pode ser valor, pode ser dinheiro, pode ser qualquer tipo de vantagem. Veja aqui, ó. Na extorsão, é imprescindível que, para que o agente obtenha uma indevida vantagem econômica, a vítima faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, para que o agente tenha essa vantagem. Porque se ela não tiver essa contribuição, o agente não consegue obter a vantagem. Por exemplo, fornecer a senha do cartão de crédito. Lá na saidinha de banco, eu pego você com o cartão e falo, me dê a senha do cartão que eu vou sacar o dinheiro lá. Qual é a senha? Você vai ter que me dar a senha. Se você não contribuir para a minha conduta, eu não consigo obter a vantagem econômica indevida. Assine o cheque para mim. Se você não assinar o cheque, eu não tenho como obter a vantagem devida. Eu não posso assinar no seu lugar. Tá bom? Agora, aquele do carro que eu falei, por que é roubo? Porque ele só entregou a chave. Essa contribuição de entregar a chave não é imprescindível. Se a vítima não entregasse, o agente dava lá um tiro, dava um tapa, dava um soco, tomava a chave na mão dela e levava o carro do mesmo jeito. Tá certo? Então, não era imprescindível a colaboração da vítima. Exemplos de extorsão, falso sequestro com exigência de resgate, aquele que a pessoa mente ali, diz que está com seu filho, quando é tudo falso. Fornecimento de senha bancária para saques, não é? Aquela saidinha de banco. No roubo, a coisa subtraída é móvel. Já na extorsão, a vantagem econômica indevida pode estar relacionada a bem imóvel ou outras vantagens econômicas. Extorsão, impossibilidade de continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão. Não são crimes da mesma espécie. Continuidade delitiva está lá no artigo 70. Nós já sabemos que é uma hipótese em que consideram-se, quando há crimes da mesma espécie, praticados iguais, da mesma forma, locais de execução,
meio do empregado, como se fosse um continuidade do outro, o juiz pode considerar o aumento de pena de 1/6 a 2/3, né? Levar em consideração um só crime, aumentando a pena de 1/6 a 2/3. É uma ficção jurídica. E o STF está dizendo que não se aplica quando há práticas de roubo e extorsão, porque eles não são crimes da mesma espécie. Causas de aumento. Incidem na terceira fase da dosimetria da pena. Perfeito, a gente já sabe isso, lá do Penal 2. Crime cometido por 2 ou mais pessoas, necessariamente coautoria, atos executórios. Então veja no parágrafo 1º, nas causas de aumento, quando fala, diferentemente do roubo, que fala lá, crime praticado por 2 ou mais, assim, se há concurso de 2 ou mais pessoas. No roubo nós temos se há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui no parágrafo 1º do 158, fala-se que é cometido por 2 ou mais pessoas. E aí, por isso, a jurisprudência entende que é coautoria. Não envolve a participação. É só quem está praticando com outro verbo do tipo penal na modalidade de coautoria. Então, tem que praticar atos executórios para que haja aí a incidência do aumento de pena. Crime cometido com emprego de arma. Aqui também não houve alteração com a Lei 13.654 e nem com o advento do pacote anticrime, da 13.964, não é isso? 13.964. Emprego de arma. Então, qualquer tipo de arma, própria ou imprópria, tá bom? Continua sendo em sentido amplo. Extorsão qualificada do parágrafo 2º. Então, ela vai remeter ao roubo qualificado do parágrafo 3º. Então, é uma remissão que o parágrafo 2º faz, que aplica-se as mesmas hipóteses do roubo qualificado também para a extorsão qualificada. Resultado, lesão corporal grave, que envolve a gravíssima, e resultado, morte. Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Então, outra hipótese qualificada, que nós sabemos que é hedionda também. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Ah, professor, não entendi. Calma, já está falando de resultado morte de novo? Calma, cara pálida. Lá era a extorsão qualificada pelo resultado lesão grave ou morte, tá? Aqui nós temos a extorsão com restrição da liberdade e se também ocorrer, né, o resultado lesão corporal grave ou morte, tá? Então, eu tenho uma qualificadora, se o crime é cometido com restrição de liberdade, se essa extorsão é cometida com restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem, exemplo, saidinha de banco, sequestro relâmpago, que eu fico com a pessoa andando ali, sacando o dinheiro da conta dela, fazendo compras no cartão. Então, isso é a hipótese. Se nessa restrição da liberdade, dentro dessa qualificadora de restrição da liberdade, resulta lesão corporal grave ou morte, ele está remetendo as penas aí lá para o artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, tá bom? Para a extorsão mediante sequestro qualificada lá do parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Então, trata-se do conhecido sequestro relâmpago, saidinha, então, restrição da liberdade por um lapso de tempo para a obtenção da senha bancária, para efetuar os saques, não é isso? Reportam-se as penas lá do outro dispositivo, já falamos também. Não se confunde com a extorsão mediante sequestro, que nós vamos estudar em seguida também. E aí, estamos nela. Ó. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. Crime hediondo em todas as suas formas. Isso não mudou, continuou sendo assim na lei de crimes hediondo. Qualquer hipótese, ela simples do caput ou ela qualificada, vai ser hedionda. Crime complexo, é como se estivéssemos juntando a extorsão do 158 com o sequestro. Tá? Sequestrar significa privar da liberdade de locomoção por tempo relevante. Já vimos esse conceito lá no sequestro de cárcere privado, que lá não tinha intenção patrimonial. Aqui nós temos na extorsão mediante sequestro o intuito de obter vantagem como condição ou preço do resgate. Então, esse fim especial, qualquer vantagem, não especifica se é econômica. Há uma divergência doutrinária acerca dessa necessidade do caráter econômico. Prevalece o entendimento de que tem que ser um caráter econômico e indevido, porque é um crime patrimonial, tá bom? Então, alguém poderia falar assim, não, ele quer vantagem de um trabalho, do emprego, uma vantagem moral, uma vantagem sexual. Não. Se está na parte dos crimes contra o patrimônio, fazendo uma análise
sistemática, entende-se que essa vantagem indevida é uma vantagem de natureza econômica, patrimonial. É um crime formal, consuma-se com a privação da liberdade da vítima com o intuito de obter a vantagem, independentemente dessa obtenção dessa vantagem, que seria mero exaurimento. Crime permanente, consumação se prolonga ao longo do tempo em que a vítima está privada da sua liberdade. Permite prisão em flagrante a qualquer momento, porque o crime vai estar se consumando constantemente. Não corre o prazo prescricional enquanto estiver havendo a permanência do crime. Se advir lei nova mais severa vai ser aplicada a esse caso, porque você vai estar praticando a conduta com o advento da nova lei. Essas são algumas consequências que nós teremos aí em razão de o crime ser permanente. Formas qualificadas. Parágrafos 1º e 2º também são hediondas. Olha aí, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Só uma observação, bando ou quadrilha não existe mais, já falei para vocês em outras aulas, tá? Houve alteração do 288 e hoje chama-se de associação criminosa. 3 ou mais pessoas que se unem com fim específico de cometer crimes. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, e aí inclui-se a gravíssima, obviamente. E parágrafo 3º, se resulta morte, tá bom? Concurso de qualificadoras. Se houver mais de uma qualificadora, o que nós vamos fazer aí? O magistrado deve se utilizar da mais grave para qualificar o crime, tá? E a outra serve como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Parágrafo 4º. Vamos lá. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, temos aí os primórdios aí de uma delação premiada, uma das primeiras hipóteses, antes da lei de crime organizado, tudo, já tínhamos essa hipótese de delação premiada, uma causa especial de diminuição da pena. Então, o concorrente, aquele coautor ou partícipe que levou a conhecimento da autoridade, delegado de polícia, promotor, juiz, e facilitou com isso, essa delação tem que ser eficaz, tem que facilitar de alguma forma a libertação do sequestrado. Tá? Facilitar, não é permitir totalmente, de alguma forma facilitar. Não pode ser aplicada por delegado de polícia ou pelo MP, mas somente pelo magistrado. Obviamente que só, né, o denunciar, o levar a conhecimento, pode ser para o delegado ou para o promotor. Mas quem vai aplicar essa causa de diminuição, obviamente, que é o juiz lá na aplicação da pena, na dosimetria. O reconhecimento exclusivo do judiciário incidindo na terceira fase da dosimetria da pena. É um direito subjetivo do acusado. Quando as informações do agente forem eficazes para a libertação da vítima, com a integridade física preservada, a causa de diminuição de pena é de incidência obrigatória, direito subjetivo do acusado. Muito bem, olha aí. Foi corrido, né? Corrido, mas andamos bem, trabalhamos bastante o conteúdo. Viram como tem volume? Viram como tem conteúdo doutrinário, jurisprudencial? Então, aproveita aquele material que eu mandei para vocês, tá? Só atentem para algumas coisinhas que podem estar desatualizadas, confrontem ele com a lei ali aberta no site do Planalto, para ver se não houve alterações ali com a doutrina, tá bom? E na aula que vem a gente já começa do artigo 160 em diante, vou abordar com mais ênfase uns, outros não, tá bom? Vamos ver se a gente trabalha lá com a apropriação indébita, com o crime de dano, apropriação indébita, com estelionato, que é importantíssimo. Vamos procurar dar mais ênfase naqueles que são mais importantes, tá certo, pessoal? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um abraço.